O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Olá, querida irmã Francisca, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. Você me ouve? Sim, perfeitamente. Está muito, está ótimo. Muito bom estar com você novamente. Mas que bom. Olha, está fazendo um ano que você falou para nós. Foi em junho. Eu aqui, olha, foi no dia 9 de junho. E o centro fazendo aniversário. Olha que festa para nós. 17 anos. Isso, então, esse mês completa 18 anos. 18. Olha, isso. Parabéns. Olha que... Obrigada, amor. Esse centro, como está sendo ali colocado pelo João, porque o João é a mola mestre que está colocando o centro sempre em evidência, e a gente agradece muito pelo trabalho dele, pelo esforço, porque essa casa vem consolando, divulgando, trabalhando pelo espiritismo. Então, é realmente aquela bênção que Deus nos concede, não é, querida? Sim, é uma grande bênção estarmos juntos com a doutrina espírita, essa luz nas nossas vidas. Exato, meu amor. Então, nós vamos convidar nossos companheiros, nossos irmãos, que também estão aqui prontos para ouvi-la, para você trazer o seu estudo. E nós vamos apresentar, então, mais uma vez, a nossa irmã Francisca Liduína, que ela é do Rio de Janeiro, ela é do Centro Espírita Leon Denis, que tem nos brindado com muitos expositores. A gente agradece muito a participação de todos vocês. Para nós é uma honra, uma alegria imensa. Então, minha querida, nós vamos, nesse momento, convidando e dando uma boa noite para todos também que estão conosco, que sejam todos muito bem-vindos. E nós vamos para a nossa prece inicial. Então, meus irmãos, vamos elevar nosso pensamento a Deus e a Jesus para agradecer pelos 18 anos que esta casa vem funcionando,
trazendo consolo, instruindo e divulgando sobre a doutrina espírita. É ela que nos mostra o caminho, nos ajudando nessa transformação moral que tanto necessitamos. Agradecemos pelo estudo que vamos ter da nossa irmã Francisca e pedimos à nossa mentora Zilda Gama e esses bons espíritos que sempre nos acompanham para inspirá-la no trabalho que ela preparou para todos nós. E nós estejamos de coração e mente abertos para compreender e assim colocar em prática esses ensinamentos que nos fazem dar um passo à frente para a nossa evolução, para chegarmos a espíritos puros. Obrigado, Senhor. Obrigado, esses bons espíritos que sempre nos acompanham. E pedimos, nos abençoe, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Então, minha querida irmã, agora a palavra é sua. Muito obrigada. Que eu busque me manter nessa vibração amorosa da prece, para que nós possamos refletir sobre o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Trazemos o abraço, né, do nosso grupo de divulgação espírita Leopoldo Machado, do CELD, e que nós possamos, daqui por diante, refletir. Uma boa noite a todos que nos ouvem. Nós vamos hoje trabalhar, como está aí na primeiro slide, que eu agradeço muito ao irmão, né? Rolim, que vai trabalhar aí para mim a passagem dos slides. Nós estamos no Centro Espírita Zilda Gama, o tema. Não, eu enviei os slides, não é esse não, esse é do ano passado. Eu enviei o outro. Mas nós vamos seguindo até você localizar, por favor. Tá bem? Vamos começando aqui. Você, por favor, verifique. Esse é do ano passado. Será que eu mandei, por engano, outro? Não, eu mandei o correto. Verifica, por favor, Rolim, senão a gente vai fazendo por aqui. Tá bom? Vamos? Porque o tempo, né, já está indo. Nós estamos com o Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 9, Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Hoje vamos refletir sobre o item 10, Instruções dos Espíritos, que trata da cólera. E para isso é importante, muito importante, que a gente tenha em mente, para as nossas reflexões, a lembrança, a certeza, né? Nem lembrança, é a certeza de que somos espíritos e temos um corpo, e não o contrário. Um corpo com um espírito. Não, nós somos espíritos num corpo, e o comando desse corpo é nosso, espíritos, com o uso do nosso livre-arbítrio e vontade, a vontade, essa mola que nos impulsiona, como diz a Leon Denis, essa potência da alma. Então, desse comando nosso, como espírito do corpo, é que decorre toda a nossa responsabilidade moral, conosco e com o próximo. Então, isso é muito importante, porque a gente não vive muito como espírito, a gente vive mais como homem reencarnado, nós somos espíritos num corpo. Isso é muito importante, principalmente a gente também, conforme falava Allan Kardec, nós temos esse livre-arbítrio, desculpem,
Fiquei nervosa por causa dos slides. Mas vamos indo, vamos conversando. É importante a parte visual, que tem umas coisas importantes que eu selecionei, né? Então, é a faculdade que ele tem, né, nós temos de nos guiarmos, segundo a nossa vontade, segundo essa potência, né, na realização dos nossos atos. Então, isso é muito importante. Seguindo, vamos ver no Evangelho, no capítulo 9, Bem-aventurados que são mansos e pacíficos, palavras de Jesus anotadas por Mateus no início do capítulo. Uma primeira anotação de Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. Isso aí é um alerta para nós, né? Precisamos trabalhar essa mansuetude. Por quê? Porque herdar essa terra, nós estamos nesse momento. Muito obrigada. Muito obrigada. Nós estamos num momento de transição, né? Nesse período de transição de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. Então, quem vai herdar esse planeta de regeneração? Temos que nos trabalhar para essa mansuetude. Jesus ali já nos alertava. Depois, Mateus tem outra citação do nosso mestre. Bem-aventurados os pacíficos. Você, por favor, já pode botar o segundo, tá? Isso. Maravilha. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Então, aprendeste o terceiro, né? E esses pacíficos, nós temos que nos trabalhar, estamos no esforço de ter essa paz trabalhada dentro de nós, que a paz é interior, né? Então, sermos pacíficos para depois, com todo o nosso processo de evolução, sermos pacificadores. O pacífico passa a pacificar. Olha que maravilha. 3, aprendestes o que foi dito dos antigos. Não matarás, e quem merecerá ser condenado pelo julgamento? E quem merecerá ser condenado pelo julgamento? Mas eu vos digo que aquele que se encolerizar... Aqui Jesus já está falando que não basta deixar de matar, não. Tem essa questão aqui da cólera. Mas eu vos digo que aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento, quer dizer, responsabilizado. Essa palavra condenação pelo julgamento é isso, é essa responsabilidade que a gente passa a ter com os nossos atos e, consequentemente, a prestação de contas para a lei, né? Que a gente não fica devendo ao outro, a gente fica devendo à lei de Deus, né? Então, é a responsabilidade moral de respeitar o outro. Então, o que é a cólera? Uma pergunta que a gente se faz, já que o tema é este. O que é a cólera? Simplesmente é uma manifestação de um sentimento que se expressa com violência, com atitudes rudes. Num momento, como diz lá mais à frente a gente vai ler, de uma perturbação mental mesmo, passageira, ainda bem, está lá a palavra passageira, né? Então, atitudes rudes e grosseiras é represália de uma contrariedade qualquer. Por quê? O bojo disso tudo é o orgulho, é o nosso orgulho, é a causa principal. Então, nós temos aí nesse slide, que eu selecionei do item 9, o anterior estudado, né? Esses pontos aí para a gente relembrar. 1, orgulho. Julgando superior ao que realmente é, a gente sempre se julga superior ao outro. Isso é decorrente do nosso orgulho. Então, é uma causa para esse movimento, essa atitude de cólera, né? Aí se sente
com orgulho ferido, quando alguém fala alguma coisa que acha que está o diminuindo. Não suporta passar por comparação que possa rebaixá-lo. Olha só, comparar eu, outro, ele, comigo, eu sou superior, ele não sabe fazer nada. Como pode? Irritação e sente-se ferido no amor próprio. Acessos de demência passageira, era essa palavra que está lá. Ainda bem que é passageira, mas antes de passar, a gente pode fazer muito estrago para si próprio e para o outro, né? Porque muda o comportamento, essa demência muda o comportamento nosso. Rejeição e repúdio a observações justas e sábios conselhos. Não se aceita nada que obrigue a se perceber numa imperfeição. Olha o orgulho novamente. E, portanto, tendo isso verificado por alguém e dito para ele, como é que eu vou me corrigir? Não aceito, eu não estou errado. Então, não aceita conselhos nem observações justas. Revolta, 7, né? Revolta contra a natureza bruta e aos objetos inanimados. Aí a pessoa sai chutando, sai quebrando tudo. Se torna digno, 8, se torna digno da piedade por essa tendência. E realmente, nesse momento, nós precisamos usar o silêncio, orar, porque é um exercício de compaixão. Aquele irmão está fora de si, e a gente, se ele fosse filmado, que agora é tão comum, né? Celular fácil, e depois mostrasse, ele ia se sentir muito mal, se sentir até ridículo, né? Porque fica transtornado. Eu já lidei com um familiar que, nesses momentos, é muito doloroso ver. 9, saúde fica alterada, comprometendo a própria vida, tornando-se a sua primeira vítima. Porque as funções orgânicas, nesse momento, ficam alteradas. Nós vamos ver mais no quadro seguinte, daqui a pouquinho, o que acontece. E o 10, torna infelizes todos aqueles que o cercam e faz sofrer as pessoas que mais amam. Aí, então, entra essa responsabilidade moral, é uma consequência muito séria, e nós machucamos o outro. 11, remorso mortal se cometer um ato cujas consequências sejam fatais, porque em muitos desses momentos de cólera, pode-se chegar até a tirar a vida de outro. Aí como fica, né? Como fica a sua situação perante a lei do nosso Pai. Aí vamos para o outro, para a gente ver o que acontece nessa parte que diz que afeta a saúde. Olha só, lá no texto está assim: se pensasse que a cólera não serve para nada, que altera a saúde, compromete até a sua vida, porque a gente conhece até isso, mas acontece. Porque a cólera vai fazer uma descarga de adrenalina na corrente sanguínea e vai alterar, né, o organismo, tanto o físico quanto o emocional. Porque a adrenalina é um neurotransmissor vital, né? Vital. Então, olha só, as consequências quanto ao desequilíbrio emocional. Nervosismo, ansiedade, amargura, depressão. E o desequilíbrio orgânico, indigestão, diarreia, acidez, haja estômago, né? Disritmia, inapetência ou glutonuria. Então, a gente precisa estar muito atento, né, nas nossas atitudes, porque, olha só, a cólera é um ponto máximo, mas a gente já começa, às vezes, com uma raivinha, né, uma irritaçãozinha. E a gente tem que estar sempre vigiando e orando. Vamos para o seguinte, então? Que ainda faz parte do 9, a conclusão, porque essa pessoa que tem essas atitudes coléricas,
não quer dizer que seja uma má pessoa. É isso que aqui Allan Kardec traz para nós. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração. Todos nós a temos, né? Mas impede que se pratique muito mais o bem. Nesse momento de distúrbio, já poderia estar fazendo alguma coisa de bem para si e para o outro, ali naquela situação mesmo, permitindo que se possa fazer muito mais o mal. Quanto mal faz para os familiares, para si próprio, para uma situação de trabalho, até mesmo na casa espírita. Nós não somos coléricos na casa espírita, estamos num ambiente muito de fluidos que nos acalma, né? Mas a gente tem que estar vigiando, porque às vezes uma palavra que a gente diga pode cometer, assim, para o outro, né? Como se estuda aqui no Evangelho no começo, raca, né? A palavra raca, tolo, louco. A gente tem que ter muito cuidado também com o que a gente fala, né? O espírita, e ele até chama atenção aqui, até fala, o espírita, aliás, é induzido a isso, né? Empreender esforços para dominá-la, a cólera, por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Como a gente estava falando, às vezes uma palavra não é caridosa para o outro, né? Depois a gente fica até com remorso, não deveria ter falado desse jeito. A gente se avalia, né? Então, agora a gente vai para o item 10, né? Que é a instrução do Espírito Hahnemann. Mas você, por favor, no caminho ainda não, tá? Vou ler, fazer a leitura. Tudo bem, pode deixar. Porque essa mensagem é dele, né? De Hahnemann. Eu vou fazer uma leitura do item. De acordo com a ideia completamente falsa de que não pode reformar sua própria natureza, o homem acredita que não tem obrigação de fazer esforços para se corrigir dos defeitos nos quais ele se compraz voluntariamente, o que, para serem eliminados, exigiriam muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem com tendência à cólera quase sempre se desculpa por seu temperamento. Em vez de reconhecer a sua culpa, ele transfere a falha para o seu organismo, acusando dessa forma a Deus por seus próprios defeitos. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra misturada a todas as suas imperfeições. Sem a menor dúvida, existem temperamentos que se prestam mais que outros a atos violentos, assim como existem músculos mais flexíveis que se prestam melhor a grandes esforços. Não acrediteis, porém, que aí se encontra a principal causa da cólera. Ficais certos de que um espírito pacífico, mesmo em um corpo irascível, será sempre pacífico. E que um espírito violento, mesmo em um corpo sem energia, não será brando. A violência somente tomará uma outra característica. Porquanto, não tendo um organismo próprio para manifestá-la, a cólera ficará contida, enquanto que no outro caso se mostrará livremente. O corpo não dá impulsos de cólera. Por isso que no começo eu chamei a atenção nossa de que nós somos espíritos num corpo, e não um corpo com espírito. O corpo não dá impulsos de cólera a quem não a possui, assim como não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estaria o mérito e a responsabilidade? Né? Principalmente a nossa responsabilidade moral diante a lei divina, diante o próximo. O homem que é deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito tem nada com isso. Mas ele pode modificar o que é do espírito, quando tem uma vontade firme. A experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade? Pelas transformações verdadeiramente miraculosas que vedes acontecer? Dizei, pois, que o homem permanece vicioso porque quer ficar vicioso, mas aquele que deseja se corrigir sempre pode fazê-lo. Se assim não fosse, a lei do progresso não existiria para o homem. E a gente vai ver bem mais adiante que podemos, sim, fazer essa transformação de colérico para pacífico. Então, aqui mesmo no Evangelho
segundo o Espiritismo, há essa nota sobre Hahnemann. Inclusive, ele está trabalhando aqui no item 10, relacionando o corpo e a atitude de cólera, né? E o espírito. Está fazendo uma atenção, chamando nossa atenção para isso. Então, aí está aí, não é? Vou ler por aqui, é tão miudinho para mim, sobre ele, que está lá na nota. Esse querido Hahnemann, que a gente usa muito, mas usa muito, pelo menos a maioria de nós já usa a medicação, né, da homeopatia, a gente consulta até a espiritualidade, eles indicam, né, no receituário. Então, ele nasceu em Meissen, Alemanha, no dia 11 de abril de 1755 e desencarnou em Paris, França, no dia 2 de julho de 1843. Estudou na Faculdade de Medicina da Universidade de Erlangen, na Alemanha, e graduou-se médico em 1779. Criou a medicina homeopática em 1796, após anos de dedicação a observações e estudos sérios sobre as reações medicamentosas no organismo. Hahnemann foi muito perseguido tanto por aqueles que consideravam a sua homeopatia como milagreira, como pelos seus detratores que o cercavam com seu descrédito. As perseguições chegaram ao ponto de fazê-lo buscar proteção junto às autoridades da cidade de Leipzig, onde exerceu a medicina homeopática de 1811 a 1821. Quando teve sua casa apedrejada e queimada pela população aliciada pelos médicos alopatas. Atualmente, a homeopatia é reconhecida como especialidade médica na medicina pelo Conselho Federal de Medicina. Estou falando aqui do Brasil, né? Então, desde 1980. Então, faz parte até de políticas nacional de práticas integrativas, é o nome que dão, no SUS, né? Oferecendo atendimento de homeopatia pelo SUS. Então, no item 9, nós vimos todos os aspectos de cólera em relação à natureza do espírito. No item 10, o Hahnemann está trazendo, nos esclarecendo sobre a cólera e seu comando pelo espírito, e se existe correlação dessa atitude de cólera com o tipo de corpo. Vamos ver no slide seguinte? Será que aquele que tem um corpo franzino, por ser franzino, ele não tenha a possibilidade, não tem esse sentimento de agir com cólera? E aquele que tem um corpo mais belicoso, né? Mais irascível, esse não pode ser pacífico? É isso que Hahnemann está trazendo. Olha só, o item 1. O homem acredita que não tem obrigação de fazer esforços para se corrigir dos defeitos nos quais ele se compraz voluntariamente ou que, para serem eliminados, exigiriam muita perseverança. Essa leitura desses tópicos eu tirei do item 10, tá? Da instrução de Hahnemann. É a tal síndrome de Gabriela, né? Que a gente lembra sempre, eu nasci assim, vou morrer assim. E não é possível que a gente continue pensando dessa forma. E o 2, em vez de reconhecer a sua culpa, ele transfere a falha para o seu organismo, acusando dessa forma Deus por seus próprios defeitos. Que pensamento é esse? Por que Deus me fez assim? Com tanta raiva, com tanta cólera, esse meu organismo tão belicoso? Porque para ele, para esse que tem essa tendência, né, à cólera, que para ele é que o seu organismo é que determina a sua ação colérica. O pensamento é esse. Então, ele acha que Deus o fez assim. Então, isso até achar que Deus é o culpado. Muitas vezes é a ignorância, né? E muitas vezes o pensamento mesmo de não assumir o seu estado, né? O 3,
Um espírito pacífico, mesmo em um corpo com músculos mais flexíveis, físico vigoroso, né? Que se prestam melhor a grandes esforços, será sempre pacífico. Então, não tem a ver com o corpo. Quem é pacífico num corpo belicoso ou é pacífico também num corpo mais franzino. Então, a cólera fica contida, né? A cólera nesse espírito pacífico, nesse corpo, até coloquei essa imagem aí do vulcão. Não, ainda não. Depois a gente vai para o vulcão. É porque está contida ali, né? Quando acontece alguma coisa que o irrita, é como se fosse a erupção do magma, né? 4. Um espírito violento, mesmo em um corpo sem energia, não será brando. A cólera se mostrará livremente. Então, esse espírito violento tem um corpo franzino, mas ele é espírito. Então, não é o corpo franzino que o impede de ser violento. É ele, espírito, é que faz o comando. 5. O corpo não dá impulsos de cólera a quem não a possui, assim como não dá outros vícios. Todas as paixões, né? As más paixões, que a gente sabe que há paixão que nos movimenta para o caminho do bem, né? Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estaria o mérito e a responsabilidade? Fácil, né? Terceirizar, como a gente também usa muito essa palavra, terceirizar para o corpo. Cadê a nossa responsabilidade? Cadê o mérito em vencer essa dificuldade moral? 6. Ele, o homem, né, pode modificar o que é do espírito, quando tem a vontade firme. Nós aprendemos, né, com Leon Denis, que essa vontade é uma potência da alma e que a gente precisa buscar acionar mais vezes. 7. O homem permanece vicioso porque quer ficar vicioso, mas aquele que deseja se corrigir sempre pode fazê-lo. Se assim não fosse, a lei do progresso não existiria para o homem. Não é a lei que rege o nosso processo de evolução espiritual? Então, podemos sim avançar, buscando mais reflexões, né, pacíficas, mais ações no bem, e trabalhando isso. Até trouxe aqui para nós a questão 846 do Livro dos Espíritos, né, que também nos esclarece. Acho que é o próximo, amigo. Isso. Allan Kardec perguntou: o organismo não terá influência sobre os atos da vida? E se tiver influência, não será em detrimento do livre-arbítrio? Resposta da espiritualidade: o espírito é certamente influenciado pela matéria, que pode entravá-lo nas suas manifestações. Quer dizer, por exemplo, numa gripe forte, né? Estamos fortemente gripados, nós temos essa limitação pelo corpo, né? Para desenvolvermos as nossas atividades rotineiras. Aí, realmente, acontece. Eis porque nos mundos onde os corpos são menos materiais, porque a nossa matéria é muito densa, pesada, né? Isso também é um fator que nos faz caminhar com mais dificuldade como espírito do que na Terra. As faculdades se desdobram mais livremente lá, né? Mas o instrumento não dá faculdade. É isso. Não é o corpo que dá essa belicose, desculpem-me, essa questão da cólera. É só me acalmar que eu falo melhor, não é, amigos? Além disso, olha só a questão da calma, da pacificação e do estado que vai nos levando para o estágio da irritação, da cólera. Se a gente não parar e vigiar e orar, a gente pega o barco. Além disso, é preciso distinguir
aqui as faculdades morais das faculdades intelectuais. Se um homem tem um instinto do assassínio, é com certeza seu próprio espírito que o possui e quem lhe o dá, não seus órgãos. Aquele que anula seu pensamento para somente se ocupar da matéria torna-se semelhante a um animal, ou pior ainda, pois nem pensa em se prevenir contra o mal, e é nisso que incide em erro, já que assim age por sua vontade. Ele recomenda aqui no livro que a gente veja, eu deixo a recomendação, está aí, questões 367 seguintes. Eu não as trouxe, porque senão o nosso tempo, que já está indo, não daria para a gente trabalhar todas, né? Lá vai trabalhar a influência do organismo, essas questões. Então, aqui nós concluímos, né, com essa resposta, que esses acessos partem de nós, partem do espírito. Um físico vigoroso não é sinônimo de violência forte, isso não quer dizer que ele tenha a predominância do corpo para ser violento. E que o físico debilitado, frágil, apático, não é sinônimo de calma. Por exemplo, eu tenho uma estrutura aqui bem apáticazinha, debilitada, mas eu não estou calma. Mas estou feliz de estarmos juntos aqui com o nosso raciocínio. Seguindo no próximo slide, por favor, amigo. É outra questão do Livro dos Espíritos, que vai falar, são duas. Olha, que vai tratar justamente dessa causa de tudo isso. É o orgulho. O orgulho, eis a fonte, está no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? O orgulho, eis a fonte de todos os males, de todos os males. Dedicai-vos, pois, a destruí-lo, se não quereis que as suas funestas consequências se perpetuem. A gente tem que trabalhar, vamos ter esforço para isso, né? E ele vai falar aqui, Allan Kardec, que isso é maravilhoso. Porque, olha só existe um meio que vos oferece essa oportunidade, mas ele é infalível. Tomai a lei do Cristo. Não é a lei do Cristo, não é a lei do amor? Lei que haveis repelido ou falseado na sua interpretação como regra invariável da vossa conduta. Porque o Evangelho de Jesus, os seus ensinamentos, as suas exemplificações, é que nos fortalece e nos ajuda nessa reforma íntima, essa reforma interior, que ele diz aqui que a gente tem que buscar fazer, né? A moral evangélica, esse conjunto das leis divinas, né, que a gente esquece muitas vezes, ficou esquecido, a doutrina espírita retoma para que nós, espíritas, a pratiquemos. Jesus foi manso e pacífico. Jesus foi manso e pacífico, e pacificador, né? Sempre nos deu exemplo disso. Então, o Evangelho, a lei do Cristo, a lei de amor, é a nossa fonte para que a gente possa caminhar vencendo essas paixões. 9. O homem poderia sempre vencer no Evangelho, não, no Livro dos Espíritos, aqui na terceira parte. O homem poderia sempre vencer seus maus pendores através dos seus esforços? Sim, e algumas vezes através de pequenos esforços. É a vontade que lhe falta. Que pena! Quão poucos dentre vós esforçam-se para isto. Precisamos nos esforçar mais realmente. Então, a gente sempre quer que o outro me faça tudo de bom, e a gente não pensa que devemos fazer para o outro o que a gente quer para nós, né? Isso está no Evangelho, isso está nos ensinamentos do Cristo, né? Então, onde buscarmos essa força realmente é no Evangelho, né? Sempre o nosso mestre, que é essa possibilidade que nós temos. Então, a gente trouxe agora aqui para responder uma questão que a gente sempre pensa, né? A carne é fraca. Então, a carne é fraca? A gente escuta falar muito disso, né? Então, Allan Kardec
no próximo slide, nós vamos ver com Allan Kardec sobre isso. Será que a carne é fraca? Nós sabemos que nós que comandamos o corpo, como é que a carne é fraca? Ele vai nos trazer aqui na Revista Espírita, de 1869, março. O texto é A Carne Fraca. Então, ele fala assim: há inclinações viciosas que, evidentemente, são mais inerentes ao espírito, porque têm a ver mais com a moral do que com o físico. Tais são as predisposições à cólera, à moleza, à sensualidade. Então, são inclinações que nós já trazemos conosco. Não é o corpo que é fraco e nos induz a isso. Seguindo a esta ordem de ideias, compreende-se que um espírito irascível deve levar ao temperamento bilioso, mas que é bilioso porque é colérico. Então, ele novamente traz para nós que essa irritabilidade, essa cólera, essa demência passageira faz parte do espírito, não faz parte da carne. A ação do espírito sobre o físico é de tal modo evidente que, por vezes, se vêem graves desordens orgânicas produzidas por efeito de violentas comoções morais, como a gente viu lá naquele quadro, né? Que tem lá a cólera e trazendo, em relação à saúde, aquelas questões da adrenalina, né? Motivando doenças, tanto emocionais quanto espirituais. É disso que ele está falando aqui. Escusar-se disso. Quantas pessoas que têm assim, a questão da úlcera, né? Da gastrite, tudo proveniente disso. São desordens orgânicas produzidas por esses efeitos violentos, essas comoções, essas situações emocionais que a gente bota para fora como lá no vulcão. Escusar-se de suas más ações com a fraqueza da carne não é senão um subterfúgio para eximir-se da responsabilidade. A gente não assume que precisamos vencer essas más paixões, buscando o Cristo, buscando a doutrina espírita. A carne não é fraca, senão porque o espírito é fraco, o que derruba a questão e deixa ao espírito a responsabilidade de todos os seus atos. É o espírito. A carne que não tem nem pensamento, nem vontade, nós espíritos temos, jamais prevalece sobre o espírito, que é o ser pensante e voluntarioso. É o espírito que dá à carne as qualidades correspondentes aos instintos. Como um artista imprime a sua obra material, o cunho de seu gênio. Né? A gente assina lá a nossa arte, a assinatura é nossa, é o espírito que, com essas más tendências, com essas qualidades que ainda são instintivas, que a gente vai ver no próximo exemplo, que nós trazemos ainda resquícios dessas dificuldades conosco. É o que está nesse slide que o nosso irmão trouxe, e que também é de uma revista espírita, que eu sugiro, muitos de nós já temos conhecimento, estudo das revistas espíritas, um manancial de ensinamentos para nós, um trabalho magnífico de Allan Kardec, as revistas espíritas. Então, nessa de julho de 1863, cujo título é Poder da Vontade sobre as Paixões, nós vamos ver um caso real de que ao comando nosso espírito imortal, podemos fazer essa reversão de comportamento. Vamos para a leitura, então. Um jovem de 23 anos, o senhor A,
de Paris, iniciado no Espiritismo apenas há 2 meses, com tal rapidez assimilou o seu alcance que, sem nada ter visto, o aceitou em todas as suas consequências morais. Então, ele nem precisou de ver fenômeno, não. Nada viu. E olha o tempo, uma rapidez, mas vai ser explicado depois por Allan Kardec por que isso. Esse jovem irrefletido tinha, como ele próprio reconhece, um grande número de defeitos, dos quais o mais saliente era uma irresistível disposição para a cólera. Nós vimos lá na questão do Livro dos Espíritos que não há questão de ser irresistível. Nós é que não fazemos os esforços. Ele diz lá, né? Poucos de vós fazem esforços para vencer. Desde a infância, olha que coisa séria, né? Quanta tortura, quanto sofrimento, porque estou aqui agora pensando, né? A pessoa colérica, irritadiça, sofre. Nós vimos no corpo e nas questões emocionais é uma tortura viver assim. Depois, viver de, me desculpe, me desculpe, me desculpe, repete a ação, me desculpe, repete a ação. É uma tortura. Pela menor contrariedade, pelas causas mais fúteis, quando entrava em casa e não encontrava imediatamente o que queria, se uma coisa não estivesse em seu lugar habitual, se o que tivesse pedido não estivesse pronto em 1 minuto, entrava em furores, a ponto de tudo arrebentar. Chegava a tal ponto que um dia, num paroxismo, que é o ápice, né? O alto grau da crise, da cólera, atirando-se contra a mãe, lhe disse: vai-te embora, ou eu te mato. Olha as consequências que adviriam para ele, né? Depois, esgotado pela superexcitação, haja adrenalina, né? Caindo no organismo, caí sem consciência. Então, esse relato aqui é de uma transformação, porque vejam bem, na sequência, no texto, ora, o que não pode a ciência, o espiritismo faz, não lentamente, por força de um esforço contínuo. Olha a vontade que ele acionou aí, olha o esforço, mas instantaneamente. Alguns dias bastaram para fazer desse jovem um ser suave e paciente. A certeza adquirida na vida futura, o conhecimento do objetivo da vida terrena, o sentimento de dignidade do homem, revelada pelo livre-arbítrio, que o coloca acima do animal, a responsabilidade daí decorrente, o pensamento de que a maior parte dos males terrenos são a consequência de nossos atos. Todas estas ideias, bebidas num estudo sério do espiritismo, produziram em seu cérebro uma súbita revolução. Olha aí a doutrina espírita nos auxiliando na nossa reforma íntima. Pareceu-lhe que um véu se erguera acima de seus olhos e a vida se lhe apresentou sob outra face. Certo de que tinha em si um ser inteligente, independente da matéria, se diz: este ser deve ter uma vontade. Olha aí o raciocínio, olha aí, usando a inteligência de espírito, né? A razão, que tanto Allan Kardec nos chama a atenção, usarmos a razão. Certo de que tinha em si um ser inteligente, independente da matéria, se diz: este ser deve ter uma vontade, ao passo que a matéria não a tem. A doutrina espírita nos fazendo raciocinar, né? Elaborar, ampliar as ideias. Então, ele pode dominar a matéria. Daí, este outro raciocínio. O resultado da minha cólera foi tornar-me doente e infeliz. E ela não me dá o que me falta. Portanto, é inútil, porque assim não progredi.
Ela me produz o mal e nenhum bem me dá em troca. Além disto, ela pode impelir-me a atos censuráveis e até criminosos. Ele quase, né, no ímpeto, ainda bem que ele pediu que a mãe se retirasse, porque senão ele faria o ato de matá-la, né? Ele quis vencer e venceu. Ele sentiu sangue. Olha o que acontecia com ele, para a gente ver que é o comando é do espírito, mesmo que o organismo acione no momento de cólera, tudo isso. Ele sentiu o sangue ferver e subir à cabeça, mas por sua vontade o recalcava e o forçava a descer. Então, esse processo foi ainda de continuidade. Ele se tornou pacífico, mas ainda tinha esses repentes, mas com o controle já de sua vontade, de tudo que ele aprendeu com a doutrina espírita, né? Seguindo no próximo, Allan Kardec vai trazer para nós, depois desse, por favor, por que essa mudança repentina? O que é isso? Reconheceu a doutrina espírita, teve a sua mudança quanto a esses atos intempestivos, né? Aí Allan Kardec traz também, ainda em julho, nessa revista de 1863, O Poder da Vontade sobre as Paixões, o seguinte: não é menos evidente que em vossa existência precedente deveis ter sido um homem de uma extrema violência, que provavelmente tivestes que pagar muito caro, talvez com a própria vida. Vejam bem, lá anteriormente nós não vimos, trazido pelos espíritos, a questão do instinto ainda estar esse instinto, nós não o perdemos, né? Nós sabemos disso. Só que nas fases bem mais anteriores da nossa criação, a gente se guiava só pelo instinto, né? Então, vejam só, ele tinha esses resquícios ainda dessa vida difícil que ele teve, em que a cólera era de extrema violência e ele se atrapalhou diante da lei divina. Só que aconteceu o seguinte: na erraticidade, vossas boas qualidades, não vimos lá que no item 9 que a pessoa colérica não quer dizer que não tenha bom coração? Olha aqui, novamente batendo nesse foco, né? Na erraticidade, vossas boas qualidades vos ajudaram a compreender os erros. Tomastes a resolução de vos vencer e, para isto, lutar em nova existência. Olha o planejamento espiritual, né? Na erraticidade, a gente verificando que a gente precisa trabalhar com as situações aqui terrenas e vencer todas essas dificuldades de nós espíritos. Foi com esse objetivo que escolheste um corpo belicoso, nesse corpo aqui que é propenso, né, a essas dificuldades de estresse diário, digamos assim, né, a fim de ter o mérito da luta. Quanto à facilidade que aceitastes e compreendestes o Espiritismo, ela se explica pela mesma causa, né? Vida anterior. Eres espírita há muito tempo. Esta crença era inata em vós, e o materialismo foi apenas o resultado da falsa direção dada às vossas ideias. Quer dizer, eu lembrei aqui até do Dr. Bezerra de Menezes, não é? Ele, lendo um livro da doutrina espírita, para ele foi assim, um relâmpago, como se fosse relâmpago, né? Veio tudo aquilo que a gente, muitos de nós, né, quando descobre a doutrina espírita, nossa, parece que eu já sabia, não é? Ele, então, já tinha essa noção, e aqui na vida material, com as ideias, né, materialista, ele foi deixando, me falta a palavra, adormecido, né? Adormecido aí. A princípio, abafada, ele usa a palavra abafada. A ideia espírita ficou em estado latente,
e bastou uma centelha para despertá-la. Eu acho que eu estou só com 10 minutos, né? Então, veja como é interessante, né? Allan Kardec nos trazendo isso como possibilidade nossa de vencermos com o livre-arbítrio e com a vontade firme essas nossas tendências, né? Aí a gente pode passar agora, então, deixa eu ver aqui, vamos para a conclusão, né? Porque me faltam 5 minutos somente. Vamos lá. Conclusão. A cólera, de tudo que foi falado, visto nos slides, os assuntos trazidos, nós concluímos. A cólera é o sentimento que contraria a lei de Deus e se expressa por atitudes rudes e grosseiras, acarretando sérios desajustes orgânicos àquele que a cultiva e fazendo deste a sua principal vítima. É a principal vítima. Primeiro, tudo que a gente fizer, né, de contra a lei divina, primeiro a sofrer somos nós, quem praticou. Além disso, revela um sentimento antifraterno de quem a ela se predispõe perante os semelhantes. Lembra que a gente torna as pessoas infelizes, né? A gente machuca o outro. Trata-se de um mal cuja origem reside no orgulho ferido, que o homem terá de dominar se deseja ser feliz. A verdadeira origem da cólera está no espírito. Este é que pode estar vicioso, não o corpo. Então, tenhamos sempre essa certeza. Somos espírito num corpo, e não um corpo com espírito. O comando é tudo nosso. Desculpar-se do proceder colérico, alegando mau funcionamento do organismo, é pretexto que se usa para dissimular as próprias imperfeições. Para combatê-la, é necessário o homem reformar-se interiormente, mediante o uso da vontade, inteligência e livre-arbítrio, dirigidos para o bem. Então, nessa conclusão, a gente vê a importância de termos certeza de sermos espírito, que temos o livre-arbítrio, desculpem-me, arbítrio para o uso para o bem, que temos a vontade, essa potência da alma para acionar como esse rapaz fez, né? E temos uma bagagem de outras vidas, e temos Jesus, temos toda a doutrina espírita, os seus ensinamentos, para nos fortalecer na caminhada. Basta que queiramos, como diz aqui, né? Então, irmãos, creio que o meu tempo já está findo, né? Só para, antes que apareça nossa irmã, trouxe aqui Emmanuel, para complementar, né, umas falas dele sobre o assunto. Ele, no Consolador, podem anotar, depois buscar o livro Consolador, né? Perguntas que Chico Xavier faz para Emmanuel. Ele diz: a cólera nada mais significa que um traço de recordação dos primórdios da vida humana em suas expressões mais grosseiras. Era o que Allan Kardec falou do rapaz, né? Primórdios da vida humana em suas expressões mais grosseiras. Esse caminhar nosso, da gente sair da brutalidade, das dificuldades morais, caminhando pela lei do progresso para melhor vivência nossa, como espírito, na família, no centro espírita, no trabalho, no mundo, né? A nossa Terra, nosso planeta está passando por um movimento assim, um momento assim muito difícil. E se a gente colaborar com os maus pensamentos, com as más atitudes, para essa atmosfera conturbada, nós vamos ter que prestar contas disso à nossa consciência, ao nosso Pai, ao Mestre Jesus. Então, diante das situações conflitantes, difíceis, coléricas, irritadiças,
que a gente busque a prece, busque lembrar dos exemplos do nosso mestre, porque a gente consegue. Está tudo latente em nós, né? E outra citação, enquanto eu aguardo o nosso irmão sinalizar, nossa irmã, né, que vai estar comigo no final, né, a nossa querida Maria Delfa, outro pensamento de Emmanuel. A energia serena edifica sempre, mas a cólera impulsiva é um vinho envenenado cuja embriaguez a alma desperta sempre com o coração tocado de amargurosos ressabos. Então, vejam só, nós ficamos aqui, né, muito felizes de termos estado juntos, meditando, refletindo um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigada a todos. Querida Francisca, nós agradecemos o seu estudo, que é a doutrina espírita que você trouxe, porque ela nos mostra aquilo que precisamos corrigir, não é? E você trouxe os remédios, tudo certinho, porque isso para nós é um consolo muito grande. Porque se a gente só ficasse pensando que só tinha defeito, aí nós ficaríamos mais para trás ainda. Mas não, a doutrina mostra para que a gente se transforme para melhor. E você trouxe de uma forma muito delicada, muito bem esclarecida. Então, nós agradecemos, porque nós já tivemos, então, a abertura das comemorações do aniversário do Zil da Gama, não é? Com uma palestra muito edificante. Então, nós agradecemos muito também, meu amor. Eu que agradeço. E parabéns, mais uma vez, né? Mais um ano de trabalho. Isso, graças a Deus, com a colaboração de todos vocês que estão sempre trazendo esses estudos para que todos nós, todos que nos acompanham, e que essas palestras possam ser divulgadas em muitos e muitos outros lugares, porque a doutrina espírita precisa ser conhecida, compreendida e praticada, não é, minha querida? Porque é o melhor para todos nós. E então, meu amor, nós vamos agora para a nossa prece final. Convidamos, então, todos os nossos irmãos que estiveram conosco, agradecendo pelas vibrações que emanaram para a nossa irmã. Assim estivemos juntos e vamos agora agradecer. Senhor, nós agradecemos os momentos que aqui tivemos com essa explanação tão delicada e tão instrutiva que a nossa irmã Francisca nos trouxe. Pedimos, Senhor, sempre que abençoe a todos nós, a nossa mentora Zilda Gama, esses bons espíritos que estão sempre nos acompanhando. Nós agradecemos e pedimos, então, sempre essa força, coragem, para que possamos, a cada dia, eliminar um pouquinho desses defeitos que ainda trazemos, que estão ainda nos prejudicando, para assim, cada dia mais, nos transformemos em pessoas melhores, cuidando do nosso espírito, da nossa saúde no corpo, e assim progredindo, porque é a lei do progresso que nos move. Então, Senhor, pedimos que abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados, e que todos recebam as suas bênçãos, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Então, minha querida, mais uma vez, muito obrigada.
Tivemos, assim, o início dos nossos festejos para a comemoração do aniversário do Zil da Gama. E você leva, então, um abraço muito grande para os seus irmãos do Leon Denis e volte mais vezes. Com muito prazer. Eu amo, muito boa, e um abraço. Um abraço. Para todos. Fica com Deus, querida. Tchau. Tchau.